diversidade do racismo e das heranças do processo de escravização, como também a atuação da branquitude, com todos os seus privilégios, se atualizam impiedosamente todos os dias nas vidas, nos corpos, nas emoções, na subjetividade das pessoas negras por todo o mundo, indistintamente. Um processo de tentativa de cura para pessoas negras da diáspora tem sido buscar nossas raízes, nossa ancestralidade, nosso pertencimento nas histórias, nas culturas, nas religiosidades e também nas geografias do continente africano. Isso tem sido um sonho para muitos e muitas de nós e tem sido também um processo educativo. Gostaria que o senhor, como antropólogo, professor, pesquisador, estudioso de como o racismo se dá aqui e de como nossas identidades têm sido construídas, pudesse nos trazer uma breve análise sobre a necessidade desse resgate, seja ele indo, de fato, ao continente africano, seja pela teoria, pelas artes ou pela religiosidade, e se esse resgate pode se constituir como um processo educativo e de cura para nós, negros e negras da afrodiáspora. O racismo, como fenômeno ideológico, ele visa o quê? Ele faz parte de uma estrutura de poder, de um sistema de poder. Ele visa a dominação. A dominação que passa, antes de mais nada, para a alienação do outro. O outro sem que rejeitar a sua humanidade, aceitar a ideia de que ele não tem cultura, seus antepassados não tinham cultura, não tinham história, não tinham identidade, não tinham deuses, não tinham religiões, não tinham lei. Além do mais, eram menos inteligentes que e os povos de pele mais clara, ou seja, dos brancos. Para você poder sair desse projeto, desse processo, que nos leva primeiramente a utilizar as máscaras brancas, como dizia nosso Frantz Fanon, tem que, a primeira coisa, assumir-se, assumir seu corpo, assumir sua história, assumir sua identidade, fazer a pergunta: quem sou eu, de onde vim e por onde vou? Porque não tem passado, não tem futuro. Se você não existiu, então você não tem presente, não tem futuro. Então, por isso, qualquer processo de recuperação que faz parte das lutas contra o racismo é a recuperação de sua identidade, de sua história, de sua humanidade, que foram negados num universo racista. Daí a importância da Lei 10.639, que nós não podemos erguer a cabeça, dizendo que nós somos iguais aos outros, se continuamos ainda com baixa estima, se continuamos a acreditar que nossos antepassados que foram transportados da África saíram de um continente, dos países que não têm cultura, que não têm civilização. Então, a recuperação da nossa identidade ela é muito, muito importante. Isso é um longo processo, não se faz pelo discurso. Não adianta fazer o discurso, é por isso que os racistas se recupera quando ele sabe que esse discurso que agrada, ele começa a repetir o mesmo discurso para agradar a gente aplaude. Mas não é por aí. A questão se resolve com as políticas públicas, que são políticas focadas, as políticas específicas, para reconstruir a história, as identidades, a identidade das vítimas do racismo, e sendo como resultado final a inclusão na sociedade, da qual nós contribuímos
para construí-las economicamente, construí-las filosoficamente, culturalmente, até religiosamente. Então, o caminho é isso, é por isso que a busca das raízes é muito, muito importante. Veja, você que estamos num momento muito importante que, de repente, surge solidaridade. Essa solidariedade estava onde? Né? Eu até fiquei envergonhado de dizer, bom, se amanhã não tivesse essa pandemia, eu poderia ir para a rua para prestar solidariedade para os Estados Unidos. Mas com que vergonha, porque aqui é pior que lá. Por que não poderia começar essa solidariedade conosco mesmo, com nossos mortos, né? Que são vítimas da violência policial? Eu fiquei me perguntando, se Marielle fosse negra americana, fosse assassinado como foi assassinado, não sei como ia ser os Estados Unidos. Claro que nós reagimos, nós manifestamos com as forças à nossa disposição, mas não foi com uma mobilização como essa que a gente viu, está vendo nessas duas semanas. Então, a recuperação das raízes, ela é fundamental, ela é importante, porque se você não tiver suas raízes, você nunca existiu. Você surgiu de onde? Né? Do céu. Então, é por isso que a recuperação, nossa história, nossa identidade, é muito importante. É psicologicamente importante porque eleva a nossa autoestima para dizer, olha, nossos antepassados também fizeram parte da chamada civilização. Não civilização universal, de ponto de vista ocidental, civilização pluriversal. Que eles tiveram tudo aquele que foi negado. Então, temos tudo isso também para lutar no mesmo pé de igualdade que os outros.